Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Galho. Produção técnica Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Excel, a rádio da consciência livre. Você está entrando no programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Kátia Gaia? A honra enorme estar com você e mais nesse rasgando o verbo, né, Kátia Gaia? É verdade. Vamos também cumprimentar os nossos internautas. É verdade. Porque eles sempre nos apoiam, né? E a gente tem recebido muitos elogios também nos programas. E a gente só agradece, porque é para eles que a gente faz os programas, né, Kátia? Com certeza. E para a gente é uma satisfação imensa contribuir com conhecimento e dando base para novas pesquisas para vocês. E uma honra estar aqui neste instante contigo também, Cris. A honra toda minha, Kátia. Você sabe que você é minha companheira, você é minha capitã mora aí da nossa nave, né? É isso Bem, aí. Kátia Gaia, hoje nós vamos falar das pesquisas científicas que abordam possessão. Muito interessante esse tema, né? Muito. E eu tenho certeza que as pessoas vão ter uma clareza, uma nova visão sobre isto. É verdade. Bom, pessoal, o Catálogo Internacional de Doenças admite sim a obsessão espiritual, trazendo um grande avanço para o entendimento da união do material com o espiritual. Com esse passo formal inicial, a ciência médica está em avanço, admitindo a existência do fator espiritual que influencia diretamente o ser humano, ainda que seja restritiva através da obsessão espiritual apenas. Na verdade, tudo isso é um grande debate polêmico também, que ganha cada dia mais lugar nos tópicos de discussão na atual sociedade. É que após séculos de crenças, né, pessoal, e com os recentes avanços na medicina, eles vêm tendo muitas dúvidas, e as dúvidas crescem na cabeça das pessoas, dos pesquisadores, e a princípio, cá entre nós, a dúvida é um ótimo sinal, porque ele indica que todos procuramos racionalizar o que nos é dito, e assim verificar as fontes, ou ao menos buscar um maior embasamento sobre uma ideia ou acontecimento. Assim é a ciência, né, Kátia? É verdade. E o que mais se tem discutido atualmente é o dilema: possessões demoníacas, um caso psiquiátrico ou um caso espiritual? Há quem defenda as duas teses, mas aceitar ambas acaba gerando mais dúvidas que escolhendo apenas uma e fixar-se nela e aprofundar-se. Para os céticos, os agnósticos e ateus, possessões demoníacas não passam de doenças neurológicas, psicológicas e principalmente psiquiátricas. Pois é, mas para os teístas são sinais de possessão, opressões demoníacas, magia negra ou demonologia e espiritismo. E nesse rasgando o verbo, vamos abordar ambos os lados com ênfase na explicação científica, que é menos divulgada nos meios atuais, mas sem deixar de mostrar a tese dos teístas. Para posicionar-se diante de uma ideia, é necessário compreender todos os lados e considerar todos os dados, como uma equação matemática, e para isso buscaremos entender as diferenças entre psicopatologias, psiquiatria e crendice. Bom, psicopatologia é uma disciplina intercientífica fundamental no estudo dos estados psíquicos patológicos. É considerado, a nível teórico e clínico, o coração da psiquiatria. É um campo do saber, um conjunto de discursos com variados objetos, métodos e questões. Por um lado, encontram-se em suas bases as disciplinas biológicas, as neurociências, e por outro, se faz ainda com inúmeros saberes oriundos da psicologia, antropologia, da sociologia, da filosofia, linguística e história. Então, ouvintes, este é o campo de atuação principalmente de psiquiatras e de psicólogos clínicos. A psicopatologia, enquanto estudo das anormalidades da vida mental, é às vezes referida como psicopatologia geral, psicologia anormal, psicologia de anormalidade, psicologia do patológico. É uma visão
das patologias mentais fundamentadas na fenomenologia, no sentido psicológico das manifestações da consciência, em oposição a uma abordagem médica de tais patologias, buscando assim não reduzir o sujeito a conceitos patológicos, enquadrando-o em padrões baseados em pressupostos e preconceitos. A psiquiatria é uma especialidade da medicina que lida com a prevenção, atendimento diagnóstico, tratamento e reabilitação das diferentes formas de sofrimento mentais, sejam elas de cunho orgânico ou funcional, como manifestações psicológicas severas também. São exemplos: a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, a demência e os transtornos de ansiedade. A meta principal dos médicos desta área é o alívio do sofrimento e o bem-estar psíquico dos seus pacientes. E para isso, é necessária uma avaliação completa do paciente com perspectivas biológicas, psicológicas, de ordem cultural, entre outras afins. Uma doença ou problema psíquico pode ser tratado através de medicamentos ou terapias diversas, como psicoterapia, prática de maior tradição no tratamento. A avaliação psiquiátrica envolve o exame do estado mental e a história clínica dos seus pacientes. Eles usam testes psicológicos, neurológicos, neuropsicológicos e exames de imagem podem ser utilizados como auxiliares na avaliação, assim como exames físicos e laboratoriais. A crença é uma condição psicológica que ela vai se definir pela sensação de veracidade relativa a uma determinada ideia, a despeito de uma procedência ou possibilidade de verificação objetiva. Logo, ouvintes, esta crença pode não ser fidedigna à realidade e representa o elemento subjetivo do conhecimento. Então, pode também ser entendida como sinônimo de fé, e assim como qualquer manifestação de fé, acompanha a absoluta abstinência à dúvida, pelo antagonismo inerente, à natureza desses fenômenos psicológicos e pela lógica conceitual. Ou seja, pessoal, tendo a fé, crença, é impossível duvidar e crer ao mesmo tempo, Fé é a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que depositamos numa ideia ou fonte de transmissão. A fé acompanha a absoluta abstinência à dúvida pelo antagonismo inerente à natureza desses fenômenos psicológicos e lógica conceitual. Então, como eu disse anteriormente, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo, A expressão se relaciona semanticamente com os verbos crer, acreditar, confiar e apostar, embora esses três últimos não necessariamente exprimam o sentimento de fé, posto que podem embutir dúvida parcial, como reconhecimento de um possível engano. A possessão demoníaca, ou também chamada de opressão demoníaca, é, de acordo com o teísmo, principalmente na religião cristã, o estado de um indivíduo em que se acredita estar em posse de demônios ou outra entidade maléfica. Acreditam, mas nem sempre é fato. É uma crença bastante comum em várias religiões e seitas, desde crenças tribais de natureza primitiva e várias igrejas cristãs modernas. A Bíblia, por exemplo, apresenta vários casos de possessão demoníaca. No Novo Testamento, isto provavelmente foi uma influência trazida à religião judaica pelos anos de exílio da Babilônia, mas ela traz vários casos de possessão no Novo Testamento. E esses vários casos descritos como possessão demoníaca são quadros típicos de esquizofrenia, que é uma doença muito comum atualmente, e na qual faremos uma breve introdução, já que a doença é considerada por médicos e até pela Igreja como a maior causadora das dúvidas a respeito da possessão demoníaca. Então, pessoal, presta bem atenção, tá? Esquizofrenia é um transtorno psíquico severo que se caracteriza classicamente pelos seguintes sintomas: alteração do pensamento,
alucinações visuais, sinestésicas e, sobretudo, auditivas, delírios e alterações no contato com a realidade, junto da paranoia, que é transtorno delirante persistente. É um dos transtornos graves do humor, como o transtorno afetivo bipolar ou bipolaridade. É um transtorno bastante complexo e que possui uma grande gama de sintomas e variações entre pacientes. Sabe-se que é uma doença que atinge qualquer grupo de indivíduos sem restrições e atinge aproximadamente 1% da população mundial em mesma proporção nos homens e mulheres e se manifesta na faixa dos 15 aos 25 anos. Então, pessoal, atualmente existe uma classificação de 5 tipos para esquizofrenia. No entanto, falaremos de apenas 2 tipos nos quais as possessões são mais confundidas. Esquizofrenia paranoide é a forma mais fácil de diagnosticar, pois os sintomas são mais concretos e distinguíveis. O quadro clínico é dominado por um delírio paranoide relativamente bem organizado. Os doentes com esquizofrenia paranoide são desconfiados, reservados e podendo ter comportamentos agressivos. A esquizofrenia desorganizada é o tipo em que os sintomas afetivos e as alterações dos pensamentos são predominantes. As ideias delirantes, embora presentes, não são organizadas. Em alguns doentes, pode ocorrer uma irritabilidade marcada associada a comportamentos agressivos. Existe um contato muito pobre com a realidade. Há muita paranoia e alucinações. Pois é, mas no entanto, modernamente foi demonstrado que a possessão não passa de um efeito oriundo de distúrbios da natureza psicológica, como por exemplo, a histeria. Consegue-se pela hipnose simular, olha só, e reproduzir artificialmente todas as características de todos os tipos de possessão possíveis. Hoje também é possível fazer o sensitivo representar com realismo o papel de possessão do demônio, de alguma pessoa falecida e até mesmo o papel de uma pessoa viva e conhecida, ou em casos mais raros, personalização de animais, agindo como cães ou gatos, lobos e etc. Então questionamos, o que diz a Bíblia a respeito da possessão do demônio ou da possessão demoníaca, né? Bem, a Bíblia dá alguns exemplos de pessoas sendo possuídas ou influenciadas por demônios. Nesses relatos podemos encontrar alguns sintomas de influência demoníaca e também ter entendimento de como um demônio possui alguém. Em algumas dessas passagens, a possessão demoníaca causa enfermidade física, como inaptidão para falar, sintomas de epilepsia, cegueiras, doenças como a lepra, o comportamento agressivo, profanação e automutilação. O conhecimento de coisas que antes não se sabia ou até incrível capacidade de persuasão. Crises de humor como depressão, apatia, estupidez e, em alguns casos, a capacidade de falar em outros idiomas e dialetos. A questão é, o que a ciência em geral diz a respeito das possessões, né? O que ela diz na realidade? A resposta da ciência é que, além das doenças citadas preencherem várias lacunas no quesito sintoma da possessão e assemelhar-se com os sintomas de doenças mentais, como, por exemplo, enfermidade física, é fato que o estado psicológico de uma pessoa afeta na produção de anticorpos e age diretamente no sistema nervoso, que atua no sistema imunodefensivo. Dessa forma, uma pessoa com depressão ou qualquer outra doença psicológica ou mental terá propensão a ter outras doenças, devido à fragilização do sistema imunobiológico. E também provoca inaptidão para falar. Doenças neurológicas como a epilepsia são doenças que geralmente, quando não lesionam os músculos, as convulsões causadas pelas crises epiléticas podem causar dano no sistema nervoso central e causar a inaptidão para a fala. E as doenças psicológicas também podem explicar esse evento como não inaptidão,
para falar, mas sim recusa de falar, o desânimo, o sono exagerado, a apatia e etc. Então, cegueira, diversas patologias dessas infecções ou até mesmo lesões físicas ou neurológicas podem causá-la, hemorragia cerebral devido a contusão ou traumas. Lepra, como a Kátia já disse, ou atualmente conhecida como hanseníase, doença causada por infecção bacteriana. Atualmente as incidências são raras e mínimas em países desenvolvidos como a França e há tratamento como antibióticos, como o coquetel PQT. Se não descoberta a tempo e não for tratada, a doença pode matar e causar danos permanentes, inclusive cerebrais. Hein? E, no entanto, no período de Cristo e na era medieval, era uma doença acusada como doença espiritual. É óbvio que com os avanços científicos, como a invenção da microscopia, descobriu-se o agente causador da doença, no caso, uma bactéria. O comportamento agressivo explicado por quase todos os transtornos de humor, como depressão, transtorno bipolar, borderline, e além dos casos da esquizofrenia, que apresentam tal sintoma e nos 5 tipos. Bom, a profanação, né, levando-se em consideração que uma pessoa com esquizofrenia seja de uma família totalmente religiosa e tal seja submetida ao exorcismo, é claramente possível que ela usará de profanação para extravasar e demonstrar seus sintomas de agressividade e irritabilidade. Também causará automutilação, que apresenta vários transtornos psicológicos e psiquiátricos, como borderline, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar e outros, né? Conhecimentos ampliados e dominação de várias línguas, de acordo com observações, os casos onde pacientes utilizam da dominação de várias línguas não é algo completo, é parcialmente, como apenas palavras religiosas, profanações, o que, se não levarmos em conta, se um doente é criado em uma família totalmente rigorosa e religiosa, poderá ser motivo de rebeldia e até usar disso para persuadir. Com as crises de humor, causa provável da bipolaridade, da depressão, da distimia e borderline. Então, para quem não sabe o que é borderline, borderline é uma linha divisória, né? Entre a sanidade e a loucura, entende? Então, uma pessoa que entra no estado de borderline, ela realmente precisa buscar ajuda, né? Porque senão ela enlouquece mesmo. E também a apatia presente no transtorno de personalidade, personalidade dissocial, sociopatia, psicopatia, transtorno bipolar, fobia social e distimia. O misantropismo, que é sinônimo de frustração, decepção, aparece geralmente como sintomas nas mesmas doenças mencionadas anteriormente, principalmente em fobia social e casos de abuso sexual, principalmente na infância, viu? E rasgando o verbo aqui, tudo isto hoje tem um nome que todo mundo define como depressão. Então tem que se tomar muito cuidado, né, gente? Tudo isso que se fala, né, Cris? Com certeza, Kátia, com certeza. Vamos ver o que a ciência nos diz sobre possessão e transes. Vamos tentar explicar resumidamente mais características e argumentos da ideia que possessões são explicadas por estudos científicos e classificadas apenas como sintomas de outras patologias mentais e psicológicas. A Classificação Internacional das Doenças rotula sob o código F44.3 o chamado estado de transe de possessão. Trata-se de um transtorno caracterizado por uma perda transitória da consciência da própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Então, essa é a possessão que a psiquiatria admite, tá, gente? E a psiquiatria inclui, nesse diagnóstico, somente os estados de transe involuntário e não desejados, excluindo aqueles de situações admitidas no contexto cultural ou religioso do sujeito. Estando a pessoa em estado de êxtase, em transe de inspiração, é o caso, por exemplo, do dom de falar em línguas estranhas. Falar línguas estranhas, também chamado como glossolalia, constitui um elemento marcante da doutrina pentecostal. Portanto,
fortemente cultural, né? Como exemplos deste transtorno dissociativo sem outra especificação, a ciência cita, entre outros casos, os estados dissociativos ocorridos em indivíduos que foram submetidos a períodos de persuasão prolongada e intensa, ou seja, na presença de família extremamente religiosa e sem conhecimento médico, como, por exemplo, lavagem cerebral, reforma de pensamentos ou a doutrinação em cativeiro, como no caso de Emily Rose e no seu exorcismo que gerou um filme. Pois é, então, a ciência pesquisou profundamente Emily Rose, né? E aí, em seguida a ciência fala do transtorno do transe dissociativo, referindo como perturbações isoladas ou episódicas de estado inconsciente, identidade ou memórias inerentes a determinados locais e culturas, subdividindo esse transtorno em dois tipos, transe dissociativo e transe de possessão. O transe dissociativo pessoal envolve o estreitamento da consciência quanto ao ambiente imediato, comportamentos ou movimentos estereotipados vivenciados como estando além do controle do indivíduo, tais como a epilepsia, convulsões ou a histeria. O transe de possessão envolve a substituição do sentimento costumeiro de identidade pessoal por uma nova identidade. Como mencionado pela ciência, outra doença já classificada, onde o indivíduo se apossa de características de outras pessoas, vivas ou mortas, e até de animais, tipo zoomorfismo, atribuído, né, à influência de um espírito, poder, divindade ou outra pessoa, e associada com movimentos estereotipados, involuntários ou amnésia. Pois a ciência diz que todos nós temos vocação para o sobre-humano. E, de certa forma, todos nós, através do lado mágico de nosso pensamento, temos uma tendência a ter sentimentos e comportamentos sobre-humanos, algo que compense a desagradável sensação de pequenez e finitude a que todos estamos sujeitos, ora mais, ora menos e fortemente. Pois é, pessoal, sentir-se sobre-humano pode aliviar a limitação para a felicidade plena imposta por nossa condição existencial. Mesmo nas pessoas tidas por descrentes, realistas, racionais, seja lá como gostam de ser consideradas, a partir do momento em que jogam na loteria, mesmo quando todas as probabilidades racionais não recomendam o jogo, está se manifestando o quê? Um pensamento mágico. Seria um pensamento que foge à dureza da racionalidade que estabelece as probabilidades de ganhar. Seria algo do tipo: pode ser que eu tenha sorte, ou pode ser que tenha chegado o meu dia, e assim por diante. Isso é sentir-se sobre-humano, privilegiado e diferente dos demais. É esse o impulso que a ciência tenta nos explicar, o impulso de compensar o desconhecido com ideias premeditadas e pré-definidas pela sociedade, como o paranormal ou o sobrenatural. Pode ser que a sensação de poder se comunicar com o sobrenatural, de ser escolhido como porta-voz dos espíritos, de ter sensibilidade especial, diferente dos outros, de poder curar, de poder prever ou influir no futuro, nos faça sentir especiais sobre-humanos. Buscar influências fora de nós, além de nós, também ajuda a atenuar a sensação de fracasso, de aliviar quando nos sentimos incompletos, de desculpar não termos sido tão brilhantes como gostaríamos. Se nossas falhas e limitações tivessem origem fora de nós mesmos, independentemente de nossa vontade, nossa autoestima estaria preservada. A possessão por entidades pode tanto realçar sentimentos de superioridade, como resolver sentimentos de inferioridade. Então, vamos ver o que a ciência, né? Estamos aqui falando de ciência, né, Kátia? O que ela fala do pensamento mágico, porque a ciência também é tão dogmática quanto a religião, pelo menos nessa pesquisa que nós fizemos. O pensamento mágico, quando patológico, é também uma crença patológica. Havendo saúde mental, os estímulos para que se desenvolva o raciocínio devem provir de fontes externas e internas.
Mas o pensamento não é guiado, pessoal, apenas por considerações estritamente atreladas à realidade. Ele também flui motivado por estímulos interiores, abstratos e afetivos, e até mesmo instintivos. A criação humana, por exemplo, ultrapassa muitas vezes a realidade dos fatos, refletindo estados interiores variados e de enorme valor para a construção de nosso patrimônio cultural. Voltar-se para o mundo interno significa que o pensamento se manifesta sob a forma de devaneios, uma espécie de servidão das ideias às nossas necessidades mais íntimas, aos nossos afetos e paixões. Mas enquanto à saúde mental, entretanto, nossos devaneios são sempre voluntários e reversíveis. Eles devem ser nosso servo e não senhores de nós. E nós devemos ter a liberdade de desenvolvê-los quando queremos e interrompê-los também ao nosso gosto. E em estados mais doentios, pessoal, esses devaneios ou fugas da realidade são emancipados da vontade, são impostas ao indivíduo de forma absoluta e tirânica. Parece tratar-se de um indivíduo que despreza a realidade e vive uma realidade fora que lhe foi imposta involuntariamente, da qual não consegue libertar-se. Nas esquizofrenias, por exemplo, a pessoa ela perde totalmente os limites entre o mágico e o lógico através dos seus delírios. E, de modo geral, qualquer patologia mental capaz de produzir delírios subjuga a lógica, privilegiando morbidamente a mágica. A psiquiatria transcultural, ela se preocupa em saber diferenciar a sugestionabilidade determinada por razões culturais do delírio, ou seja, diferenciar a pessoa que se sente possuída por entidades espirituais durante um culto religioso de um delírio. Então, vocês entenderam, né? No culto, eles admitem que pode haver uma possessão espiritual. Mas tem a diferença entre o culto e o delírio de uma pessoa que se diz possuída ou que vem, muitas vezes, numa clínica psiquiatra buscar essa ajuda, entendeu, Kátia? Sim, isso acontece muito, né? Acontece muito, em muitos casos, né? De esquizofrenia. A pessoa acha que está tendo contato com Jesus Cristo, sempre com gente da maior autoestirpe. Então é muito perigoso para a pessoa, né, que está tendo essa megalomania, ela precisa cair na real, ver qual é a real. Por isso que as pessoas muito megalômanas, elas usam muito argumento de poder. E durante um culto religioso, a pessoa vivencia um entorno místico, podendo ser sugestionada e aderir a algum tipo de pensamento mágico, cujo conteúdo não será totalmente estranho a outra pessoa que comunga a mesma crença ou mesmo espaço cultural. Os sentimentos de transe e possessão não podem ser considerados delírios, muito embora possam estar emancipados da realidade lógica. E pegando um gancho em cima do que você falou, uma coisa que é muito preocupante, dentro das sessões de regressão a vidas passadas, as pessoas que estão dentro desse distúrbio de esquizofrenia e se julgam contatadas ou qualquer outra coisa assim, elas vão buscar a regressão justamente porque elas querem ter certeza de que elas são importantes. Então, isso também é uma patologia, há de se ter muito cuidado. E o psicólogo vai entender isso. Se não for um psicólogo, aí já acho bem preocupante, viu, Cris? Vale a pena falar isso. Geralmente, esquizofrenia são casos de psiquiatria, e por isso que há, nesse meio místico espiritual, há que se manter muito o pé dentro da realidade, porque tem pessoas realmente que viajam muito na maionese, né? Com certeza. Sabendo que o delírio é o monopólio de transtornos emocionais muito sérios, como, por exemplo, das psicoses. E é claro que a ciência não pode atribuir o diagnóstico de delírio a todas as pessoas sugestionáveis, que se deixam possuir em cultos religiosos. E há também a crença exagerada. E essas ideias costumam ser errôneas por supervalorização emocional, psicológica de algum tema político, ideológico, sobrenatural, extraterrestre, religioso, e pode ser igualmente observadas até mesmo em indivíduos psiquicamente normais. É verdade. Portanto, é muitíssimo necessário ressaltar
que nem toda ideia supervalorizada é forçosamente errônea do ponto de vista lógico e racional, mas é sim supervalorizada. As ideias contidas, por exemplo, nos códigos jurídicos, morais, sociais, religiosos, podem se incluir, sem dúvida, na categoria de ideias supervalorizadas, embora não sejam obrigatoriamente errôneas. Os enamorados, os cientistas, os magistrados, os sacerdotes e afins também cultivam ideias superestimadas afetivamente e respectivamente com respeito ao seu amor, à pesquisa científica, à jurisprudência e aos dogmas que obedecem. E de qualquer forma, assim como dissemos em relação à sugestão, às ideias, às supervalorizadas ou às crenças exageradas, não são delírios, apesar de muitos delírios se manifestarem por fanatismo, e nem ideias delirantes. Então, existem vários outros sinais e sintomas que devem acompanhar delírios e ideias delirantes, que não acompanham as crenças exageradas. Logo, por definição, essas crenças exageradas devem estar sujeitas mais ou menos facilmente ao arbítrio da nossa vontade. Um exemplo de ideia supervalorizada é a consideração eugênica do nazismo. Foi uma ideia supervalorizada e a concepção política do comunismo que eu vi na época. E a vocação para assuntos esotéricos e o fanatismo religioso que existe aí em várias igrejas que os caras dão tudo, inclusive suas casas. O problema das crenças, das seitas ou das religiões, como vê a ciência, que resvala tanto no ponto de vista filosófico como no ponto de vista psicopatológico, já que a saúde psíquica implica em um trânsito livre entre o conhecimento e a fé, entre a objetividade e a subjetividade, e entre a dúvida e a certeza. É isso aí. Uma das funções fundamentais do ser humano é a sublime capacidade de crer, inclusive como uma das condições da nossa própria sobrevivência e desenvolvimento. A crença será sempre um risco, uma submissão do nosso desconhecido em favor do conhecimento do outro. Será a disponibilidade ou credibilidade de um aceitar a convicção ou o discurso do outro. As seitas que proporcionam uma espécie de controle mental, ou seja, que proporcionam uma contaminação do fanatismo, estariam promovendo algum tipo de sofrimento, de angústia, de perda da liberdade, seja no crente ou nos demais. Supondo o verdadeiro fato das pessoas procurarem apoio religioso proporcionalmente à angústia que as aflige, algumas seitas têm uma clientela garantida pelas mazelas do cotidiano e pelos sofrimentos emocionais ou pela angústia existencial cada vez mais comum em nosso meio. E essas pessoas angustiadas ou que têm alguma fragilidade emocional são as prováveis predispostas a deixarem-se influenciar pelas crenças e seitas esdrúxulas. E não faltam religiões que tentam tornar a vida mais compreensível e suportável, auxiliando as pessoas a se orientarem dentro dos seus contextos problemáticos, recorrendo a toda sorte de demônios e mandigas, enaltecendo a crença do mal-olhado, encosto, etc. O aspecto mórbido ou patológico dessas crenças estão no sofrimento sofrimentos pela falta de esperança, na expectativa frustrada e mesmo protelação de tratamentos médicos necessários. Um dos perigos mais contundentes desses cultos de aflição é tentar alterar para a pessoa o significado de algum sintoma ou de alguma doença, minimizando indevidamente uma depressão grave, uma esquizofrenia, etc. Esses cultos costumam ter um cardápio de especialidades terapêuticas da igreja conforme o dia da semana. As segundas, retirada de encostos. As terças, doenças incuráveis. E assim por diante. Até olhinho eles vendem, né? Cientificamente, né, pessoal? Entretanto, não podemos considerar uma religião ou seita patológica, ainda que seja demasiadamente esdrúxula em seus cultos e liturgias.
Trata-se de uma questão lógica, pois a patologia é um atributo das pessoas e não das associações, seitas e etc. No entanto, podemos dizer que existem algumas seitas ou religiões patogênicas, ou seja, capazes de desencadear ou agravar quadros psicopatológicos em pessoas predispostas ou circunstancialmente vulneráveis. Concluindo, independente de qual sua religião, ou quais são os seus deuses, ou se você não crê em nada, ou crê, mas defende as suas ideias pessoalmente, o que nós estamos falando aqui vem apenas para tentar balancear as ideias de possessão e quais são as explicações reais ou não que a ciência tem para te oferecer. Ouvir os dois lados é sempre bom, e se não for capaz de mudar as suas ideias ou conceitos, só trará benefícios, como, por exemplo, exclusão da dúvida e o fortalecimento da fé. O Espiritismo diz que das questões mais dolorosas de difícil solução para os espíritos benfeitores é a obsessão devido aos seguintes motivos. A humanidade favorece o aumento de seus próprios erros, facilitando a atividade obsessora, e afirma ainda que a maior porcentagem de alienações do mundo terreno ainda é fruto das forças obsessoras, favorecidas pelo descaso moral do próprio homem. E a maioria das alienações de ordem mental se originam no desequilíbrio da própria alma em manter-se em padrões morais baixos. Toda alma desequilibrada é presa fácil para os desencarnados viciosos e vingativos. Os obsessores tanto agem por conta própria, como também cumprem trabalhos e missões vingativas em serviço alheio, aceitando ser de instrumento de desforras de outras pessoas. E esses espíritos malfeitores revezam-se em suas crueldades e vinganças, num trabalho organizado e incessante sobre os encarnados, tramando as mais hábeis artimanhas diabólicas com a orientação técnica de experientes veteranos malfeitores. Ódio, vingança e maldade entre espíritos encarnados. Este assunto, tratado no Livro dos Espíritos, traz-nos vários esclarecimentos. Dizem que só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens os desentendimentos. Afirma que depois da morte, aqueles a quem fizemos mal deste mundo, se são bons, eles nos perdoam, segundo o nosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimentos do mal que lhes fizemos e nos persigam até em outras existências. Outro aspecto interessante é o que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam. Os levianos riem das brincadeiras que nos pregam e zombam da nossa impaciência. Já os espíritos sérios se condoem dos nossos reveses e procuram ajudar-nos. Um item muito importante deste estudo é que os espíritos influem em nosso pensamento e em nossos atos, muito mais do que imaginamos. Dizem eles que influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem, por meio da semelhança de padrões de pensamento, sentimentos e ações que temos com eles. Então a lei é essa, né? Semelhante está com semelhante, essa é a lei. E continua o Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos levianos e zombeteiros criam pequenos embaraços à realização dos nossos projetos. Eles se comprazem em nos causar aborrecimentos que representam para nós provas destinadas a exercitar a nossa paciência. Atenção, pessoal! Não seria justo imputar aos espíritos todas as decepções que experimentamos e de que somos os principais culpados pela nossa irreflexão, não é mesmo? Afinal de contas, nós temos a nossa parcela, né, de semelhança aí, né? E sobre a possessão, os espíritos superiores nos orientam que, neste caso, o espírito não entra em um corpo ou toma-lhe o corpo. O encarnado é sempre quem atua conforme quer sobre seu corpo. O espírito obsessor identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de fazer as coisas conjuntamente com ele.
O espírito não pode substituir o que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para sua existência material. A pessoa por si mesma pode afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles, desde que queira com vontade firme e consciente, diz o Livro dos Espíritos. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Os espíritos que já atingiram a perfeição são reciprocamente unidos, mas nas esferas inferiores, desde que o espírito se eleva, já não simpatiza como antes, como os que lhe ficaram abaixo. Verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre também o faz por afeição. Atenção, ouvintes. O espírito protetor afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores e do ego. Devemos entender que obsessores e espíritos endurecidos incitam falsidade, brigas e intrigas entre os casais, amigos, nos ambientes do lar e do trabalho. Eles vampirizam o magnetismo, a vitalidade, transferem fraqueza e enfermidade, inspiram ideias falsas do baixo padrão moral, que são confundidas como ideias próprias, todas elas ligadas ao ego da pessoa e à sua própria vaidade. Devemos lembrar que toda criança é apenas criança de corpo, mas espíritos, às vezes milenares e normalmente devedores. As crianças vítimas apresentam-se com os seguintes sintomas: muito choro, aparentemente sem causa, agitação, irritabilidade, etc. Tem medo, acordam apavoradas, elas dizem palavras desconexas, agridem os pais, apresentam mudanças bruscas de personalidade, febres e dores sem causas aparentes. Então, como livrar-se deles? Única forma, reforma moral e íntima, e a busca incessante da consciência por meio de atitudes coerentes e benéficas. O autoconhecimento é a grande chave para sair dessa armadilha. Portanto, vamos abrir os olhos e manter o equilíbrio entre o pensar, sentir e agir. Porque o bem faz bem, né, Kátia? E o mal faz mal, e a lei é simples assim, né, Cris? Muito simples. Eu com você, nós estávamos pesquisando, e é claro que eu fico entre as duas teses, tanto do espiritismo, né, Kátia? Quanto a tese da psiquiatria. Eu acho que a psiquiatria também ela tem muito ainda a descobrir, mas o nosso respeito a essa matéria, né, porque ela vem esclarecer muito, né? Você vê aqui no caso da Emily Rose, pesquisaram e disseram que não era uma possessão. Mas o que causa a pessoa ficar assim? A semelhança de padrões de pensamentos e sentimentos, né? Às vezes, algum motivo a pessoa entra nessa sintonia, né? Então, vamos sempre estar ligados ao bem. Como dissemos, o bem faz bem, né, Kátia? Com certeza. E devemos deixar claro também que nem tudo é espiritual, como as pessoas fazem questão de colocar a culpa em alguém, menos nelas mesmas, né? Verdade, verdade. E não é questão de culpa, não, é uma questão de reconhecimento, saber que está falhando em relação ao seu caráter, mudança, personalidade, padrão. Então, assim, o autoconhecimento serve para isso, para você se melhorar e não ficar procurando encostos onde não tem, ou até desculpas onde você não precisa dar. Você precisa melhorar. É isso aí, Kátia Gaia. E eu gostaria que você passasse os nossos contatos, Kátia, para a gente ir encerrando esse Rasgando o Verbo, que foi muito, muito esclarecedor para todos nós, né? É um tema maravilhoso e a gente ficaria aqui falando horas, porque realmente tem muito para poder falar. Mas, para vocês que gostam de nos ouvir e também de nos acessar, nós estamos todas as quartas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, na Demais TV, através do www.demaistv.com.br,
Nós temos o nosso site, que é o www.programenigmas.com.br, onde você, através do nosso site, você acessa o canal do YouTube, que é o Cron TV, e por lá você pode ver todos os nossos programas anteriores, todo o acervo. E vamos fazer um convite para o teleinternauta também e para o internauta que está nos ouvindo, porque pode participar do nosso programa Enigmas, né, Cris? Com certeza. E é só ligar para a nossa produção, para a nossa parte comercial, no 3482-6381. E vai ser um prazer tê-los conosco. Com certeza, será um grande prazer. E nós agradecemos muitíssimo, né, o nosso apoio que nós temos da Casa Shiva, do Tony Gandra e também do Denis Web Designer. E também do pessoal da Rádio Excel. É isso aí. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Gratidão, Kátia Gaia, gratidão aos internautas que tiveram paciência, porque o tema não é um tema simples de ouvir, mas gratidão, porque o mundo, Kátia Gaia, o mundo é de quem? Dos despertos. É isso. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.